Pode iniciar. Bom dia a todos da banca. Gostaria de agradecer a presença e a contribuição de vocês nesse trabalho, né, nesse projeto de pesquisa, que terá o intuito, né, de servir como pré-requisito para a qualificação, né, do mestrado multiprofissional em saúde da família, o ProfSaúde. Então, intitulado Práticas associadas à informação sobre prevenção da Covid pela população adscrita de uma equipe de saúde da família da zona rural de Araçagi, esse projeto terá um enfoque, o tema no comportamento de prevenção à Covid-19 na linha de pesquisa Educação em Saúde. Né? Esse trabalho será dividido em aspectos normais já conhecidos de uma dissertação, como introdução, objetivos, justificativa, revisão teórica e métodos, e englobará 2 produtos que serão realizados no decorrer do mestrado, sendo o primeiro um artigo original realizado a partir de uma pesquisa de campo, e o segundo produto, que será um produto técnico educativo, né, em mídia digital, o podcast, que abordará temas de prevenção à Covid-19. Né? Nesse sentido, o foco desse trabalho, então, será os comportamentos de prevenção da Covid-19 em uma comunidade rural, né? E que terá como meta, como intuito, conhecer os significados das práticas de prevenção, né, os significados de prevenção e o impacto das medidas, né, das informações sobre Covid no cotidiano, na vida das pessoas dessa população. E, além disso, a partir desses dados, né, decorrentes desse estudo e da revisão de literatura que fizemos, desenvolver um produto técnico, né, que versará sobre orientações de prevenção de Covid-19 e de crises sanitárias semelhantes para a comunidade rural de Araçagi. Né? Esse trabalho, como eu bem citei, trará aspectos da pesquisa de campo realizada, né, e a partir desses dados dessa pesquisa elaboraremos o artigo original, e também a partir desses dados da pesquisa, da convivência na unidade de saúde, da minha própria experiência como médico dessa unidade, elaboraremos também um segundo produto, que é a produção técnica, que será os podcasts. Né? O projeto de pesquisa em si, ele é originado de um estudo multicêntrico nacional, coordenado pela Fiocruz, que visa compreender os significados de prevenção e o papel das informações sobre a Covid na dinâmica das vidas cotidianas das pessoas em diversos territórios do Brasil. Né? No caso desse subprojeto, o qual submete a qualificação, ele será delimitado à área rural, à zona rural de Araçagi, mais especificamente, né, a população adscrita da unidade de saúde Canafístula, lá na cidade. Né? Então, para a gente iniciar o trabalho, né, o que foi que a gente buscou responder a partir dessa pesquisa? Né? Qual a importância dessa pesquisa, né, e o que a gente buscará, a partir dos dados obtidos, responder, refutando ou confirmando nossas hipóteses. Né? Então, o que as famílias estão vindo ou lendo sobre a pandemia? Quais as fontes de informações e quais lhe parecem mais confiáveis? Como as pessoas percebem e praticam as orientações relacionadas às medidas não farmacológicas de prevenção contra a Covid-19? Os indivíduos percebem que estão em risco? A maior percepção de risco corresponde à prática de medidas não farmacológicas de prevenção? As práticas de medidas não farmacológicas está associada à menor frequência de contágio das famílias? A percepção entre moradores da zona rural de Araçagi é influenciada por ações da equipe de saúde da UBS Canafístula? Que características sociodemográficas da amostra apresentam relação com o diagnóstico de Covid-19
na família. Então, em resumo, como é que essas famílias, essas pessoas da UBS Canafístula, né, que frequentam a unidade de saúde da família, percebem, praticam em relação às informações obtidas pela Covid-19 e o que é que influenciam essas famílias a aderirem ou não a determinadas medidas, quais as medidas que elas estão utilizando, quais as fontes de informação que elas têm mais confiança, dão maior credibilidade, e como isso tem impactado, transformado o seu cotidiano. Né? A partir dessas perguntas, iremos refutar ou confirmar algumas hipóteses no decorrer do trabalho. Né? A partir de análise estatística, iremos buscar responder essas perguntas e, assim, confirmar ou não as hipóteses. Né? A maioria das famílias atendida pela UBS recebeu informações sobre as medidas não farmacológicas. As fontes mais frequentes são a televisão e o rádio, sendo estas as mais confiáveis. A maioria das pessoas pratica orientações relacionadas às medidas não farmacológicas de prevenção contra a Covid. O maior número de informações recebidas está associado à maior adesão às medidas não farmacológicas de prevenção. Determinadas fontes de informação estão associadas a maior risco de contrair Covid-19. Né? Verificar, por exemplo, se o tipo de fonte de informação está relacionado a um maior risco de contrair a doença. Né? Determinadas fontes de informação estão associadas também a menor percepção de gravidade da doença. Percepção de gravidade, né? O que é que a pessoa entende como uma doença grave ou não. Isso está associado a um maior risco de contágio pela doença. O maior número de pessoas por cômodo por dormir está associado ao maior risco de contrair Covid-19, ou seja, o maior número de pessoas em casa, né, e a casa menor, com menos cômodo, isso representa um maior risco de contrair Covid-19. E se as pessoas que aderem menos ou não aderem a essas medidas não farmacológicas tiveram mais Covid, né? Alguém da família teve caso de Covid-19. Esse trabalho, quando foi proposto, logo que a gente entrou no mestrado, foi prontamente apreciado por mim e tido como algo de extrema relevância e que eu gostaria muito de trabalhar. Né? Já estou há 3 anos lá na unidade Canafístula como médico de família, então, todo esse tempo, eu vislumbrei muito a importância da educação em saúde, das vulnerabilidades e do trabalho das vulnerabilidades sociais nessa comunidade, a importância do diálogo, a importância de entender a cultura daquela população, né, a importância de se trazer para a comunidade uma equipe de saúde multidisciplinar, comunicativa, e que buscasse realmente transformar a realidade daquelas pessoas a partir de medidas que elas aderissem, que elas participassem, que elas fossem atores do seu próprio processo de saúde e doença. Então, eu vi nesse trabalho uma oportunidade ímpar de conseguir identificar, estudar e, a partir dos resultados obtidos, propor medidas não só para a Covid-19, mas para outras doenças crônicas, outras doenças infecto-contagiosas, a partir dos resultados que a gente obtivesse. Né? Como é que a gente poderia melhorar a comunicação, a educação em saúde ali naquela comunidade. Né? Além disso, a pandemia de Covid-19 está e será por muito tempo ainda muito relevante, né? Seja pelo contágio, pela mortalidade, pelas sequelas que vai deixar, pelas mudanças econômicas, sociais, psicológicas que vem trazer. Né? Então, o tema é extremamente relevante. Né? Além disso, tem pouquíssimos estudos em comunidade do campo, então seria um grande diferencial desse estudo realizar essa pesquisa em uma unidade, uma comunidade 100% rural, né?
que por si só já apresenta suas especificidades, peculiaridades, né? Então, será extremamente importante entender como é o comportamento dessa comunidade durante a pandemia e, além de tudo, conseguir deixar o que eu diria assim, algo físico, algo palpável naquela comunidade, que seria o produto técnico, né, que iremos realizar, e são os podcasts acerca das medidas de prevenção ao coronavírus, né? Porque, embora o artigo original seja também bastante relevante, mas pela própria estrutura da comunidade, que tenham pouco acesso à informação, são pessoas menos estudadas, né? Então elas terão provavelmente dificuldade de entender ou ler o artigo. Então eu quis deixar algo mais acessível para essa população, que é o produto técnico. Então isso também me motivou, né? Deixar algo palpável, né? Um projeto, um produto ali do mestrado para essa população, certo? Nesse sentido, a partir dessas observações, a gente iniciou a busca por dados, estudos que corroborassem o meu projeto, né? Então, sabemos que desde março de 2021, a OMS propagou, né, instituiu a pandemia pela Covid-19, né, um vírus novo descoberto em dezembro de 2019 na China, e que a partir de março de 2019 foi instituído como pandemia, pois já se encontrava em todos os continentes do mundo, né? Com o surgimento da pandemia, né, buscou-se e verificou-se que em pandemias passadas as medidas não farmacológicas de prevenção a doenças foram bastante utilizadas, né? E agora não seria diferente, né? Nesse sentido, essas medidas não farmacológicas, elas buscam mitigar a pandemia, mitigar o contágio, diminuir mortalidade. E quando instituiu-se a pandemia pelo coronavírus, a OMS prontamente buscou coordenar esses cuidados no mundo todo, de modo que os países do mundo, os governos, de forma unificada e coordenada, conseguissem instituir essas medidas não farmacológicas de prevenção ao coronavírus nos seus países, né? Então, a partir da comunicação de risco, que é aquela comunicação eficaz, né, efetiva, onde há uma troca de mensagem entre a população e as instituições de saúde, entre governo e população, em busca, né, de práticas de prevenção ao coronavírus, onde haja de fato uma mudança no comportamento daquela população, foi prontamente buscada, né? Então, a comunicação de risco, de modo a diminuir o contágio pela doença e mitigar a pandemia, foi prontamente aplicada pela OMS por diversos governos no mundo todo. Obviamente que não foi de forma unificada, né? Alguns países apresentaram maior adesão, digamos assim, ou maior respaldo a partir dessas medidas, né? Outros países foram mais céticos em relação à pandemia, outros foram negacionistas, mas, no geral, buscou-se, a partir da comunicação de risco, mitigar e diminuir os riscos da pandemia, né? Várias informações foram despejadas, propagadas diariamente, seja elas benéficas ou a partir de fake news, né, que buscavam diminuir o risco da doença. Propagou-se uma enxurrada de informações que, inclusive, a OMS definiu como infodemia, né, que diariamente a gente via que a pandemia eram trazidas novas informações, porque é tudo muito novo. Então, as informações de contágio, as informações de risco, as informações de mortalidade, de letalidade, de leitos de UTI ocupado, né? Tudo isso gerou-se muita ansiedade, muita apreensão,
E também isso foi campo para o surgimento, né, de fake news, de informações que não necessariamente eram agregadoras, né? Isso também repercutiu muito na adesão às medidas não farmacológicas, né? Porque diariamente novas informações de prevenção eram citadas, né? O que antes, no começo da pandemia, não era eficaz, depois com o tempo, como por exemplo as máscaras, né? Que no começo não eram recomendadas, depois de um tempo passou-se a ser recomendada para toda a população. Então, tudo isso também, né, seja o trabalho do governo, seja o tipo de comunicação utilizada, uma linguagem clara, uma linguagem precisa, também influenciou na adesão às medidas não farmacológicas, e a própria incerteza da pandemia também influenciou nessa adesão às medidas não farmacológicas, certo? Nesse sentido, esse trabalho também, a gente tentará identificar quais foram as motivações que as pessoas buscaram para mudar os seus comportamentos de proteção, né? O que é que foi que as pessoas fizeram, quais as medidas elas aderiram, né? Quais foram as motivações que elas tiveram, e identificamos já nessa revisão de literatura que a educação em saúde é um campo essencial para fazer com que essa motivação, com que as pessoas percebam essas medidas não farmacológicas e a transformem em práticas mesmo de comportamento, né? Sendo que a educação em saúde deve ser entendida como aquele mecanismo onde as pessoas participam ativamente do processo de saúde e doença, do seu processo de prevenção, em que elas entendem que a prevenção à saúde faz parte delas mesmas, do seu cotidiano, e transformando as pessoas em agentes da sua própria saúde, né? Corresponsáveis pela sua própria saúde, né? Seja no âmbito individual, familiar ou coletivo mesmo, da comunidade que habitam. Então, dá à população uma forma deles, por si só também, conseguirem entenderem as medidas não farmacológicas, serem senhores das suas próprias decisões, é importante para fazer com que essas pessoas tenham motivação, que elas consigam entender aquelas medidas e, assim, consigam aderir às medidas de prevenção ao coronavírus. Nesse sentido, como é que a população de Araçagi, a população da zona rural, ela percebeu essas medidas não farmacológicas? Como foi a adesão, né? Elas perceberam essas medidas, compreenderam, foram informadas, mas não aderiram, né? O caminho entre entender e aderir é muito grande, né? O que você fala, você sabe o que você fala, mas você não pode saber o que é que a pessoa entendeu, né? O que você está falando, está explicando, teoricamente você sabe aquilo que você está fazendo, mas você jamais pode afirmar o que é que a pessoa entendeu. Então, buscar compreender através desse estudo o que eles entenderam e o que de fato aderiram, o que isso trouxe de mudança no seu cotidiano, na sua vida, é extremamente importante para, a partir daí, você conseguir propor medidas, melhorar a comunicação, transformar a realidade, né, daquela comunidade, buscar diminuir os efeitos maléficos da pandemia e, assim, juntamente no âmbito individual e coletivo, chegasse ao fim da pandemia, né? Então, durante o estudo, durante a revisão de literatura, a gente entendeu que alguns aspectos são importantes para que você tenha uma comunicação efetiva, né? O ambiente rural, por si só, para você ter uma comunicação efetiva, você tem que levar em conta a história daquela população, você tem que levar em conta a cultura daquela população, né? São pessoas que têm o núcleo familiar
muito grande, que tem a cultura da vizinhança, que tem a cultura de tomar o café toda tarde com o vizinho, que tem a cultura de ir à feira com os amigos, com a família. Então você tem que ter uma linguagem empática, você tem que entender o que é que essas mudanças vão trazer para aquela família, para aquela comunidade, né? Como é que eu posso dizer para um feirante que ele não pode mais vender sua agricultura, suas culturas na feira, sendo que sua subsistência depende praticamente daquilo, né? Como é que eu posso dizer a um avô que não pode mais receber os netos em casa, né? Como é que aquilo vai transformar a economia local? Quais são os impactos da economia naquela população? Né? Como é que o governo está lidando com isso? Está tendo ajuda de custo? Está motivando a população a buscar enfrentar a pandemia e aderir às medidas não farmacológicas? Ou está se desfazendo da pandemia ou sendo negacionista? Né? Como está sendo a comunicação da minha comunidade, da minha equipe de saúde, eu como médico para aquela população? Né? Eu estou conseguindo ter uma comunicação de risco eficaz, clara, né? A gente está buscando motivar aquela população, a gente está buscando identificar e mostrar os benefícios para aquela população de se manter, de se aderir às medidas não farmacológicas. Então, isso são perguntas, isso são estudos que a gente vai buscar responder também nesse trabalho, né? Inclusive, também já nesse processo de revisão de literatura, uma teoria muito interessante a teoria da motivação da proteção de Ronald Rogers, né? Que aí a gente busca compreender o que é que faz, o que é que estaria influenciando a adesão ou não das pessoas em relação a Covid-19. Né? Então a gente vê que essas pessoas tem algumas dessas pessoas têm maior adesão ou não às medidas de proteção, e Rogers traz três vertentes, né, três interlocuções que podem explicar essa adesão ou não por algumas pessoas. Né? Então, as pessoas têm que entender o risco, né? Qual a percepção de risco que aquelas pessoas têm em relação ao coronavírus, né? Qual o medo que ela tem em relação ao coronavírus? Ou seja, o medo a gente pode entender como é que aquela pessoa se entende vulnerável ao coronavírus. Qual o risco de eu ter ou não o coronavírus? Né? Qual o risco de eu morrer ou de eu ter alguma sequela em relação ao coronavírus? E isso influencia muito no comportamento protetor, né? Aquelas pessoas, a gente vê durante a entrevista, aquelas pessoas que têm mais medo do coronavírus tendem a ter comportamento protetor. Já aquelas pessoas que têm menos medo, que não entendem, que não têm percepção do risco, que não se entendem como vulnerável a pegar a doença, a contrair a doença, tendem a ter comportamento menos protetor do que aquelas que, diferentemente, têm mais medo, se entendem como mais vulnerável a contrair a doença. Né? Um aspecto importantíssimo que eu quis frisar muito durante o trabalho também foi a especificidade da região em que a gente trabalha, né, que é uma zona eminentemente rural, 100% rural, né, que se caracteriza por comunidade organizada no espaço geográfico, né, que tem diferentes processos de subjetivação na construção da sua identidade, né, que até então entende-se que tem menos casos de Covid na zona rural, né? E muito se explica isso pensando que é porque são áreas isoladas, que são mais difíceis o contato com as pessoas, e isso pode ser uma falsa sensação de segurança, né? Porque as pessoas entendem como isoladas, como não tem muito contato com a cidade, e acabam se desleixando mais ou levando em conta menos as medidas de prevenção, né? Então, isso é uma falácia, né? Obviamente, tem menos casos, obviamente, mas já tem casos de mortalidade, de contágio em todas as regiões, seja rural ou urbana, né? Essas comunidades, então, no nosso processo de combate à pandemia, a gente tem que entender que 24% dessa população tem pouca ou nenhuma instrução, né? Diferente das comunidades da cidade, né? Que esse valor chega, esse número chega a mais ou menos 9%. Um terço da população não tem água encanada, né? Então, como eu vou sugerir que as pessoas
lavem as mãos, se não tem água às vezes para beber, para tomar banho, né? E além disso, é uma comunidade, isso é importante, porque o papel da UBS, da medicina de família, né, da equipe multidisciplinar, uma região em que depende quase que exclusivamente do SUS. Né? Então, o SUS mostra-se ainda mais relevante nesse contexto, porque 71% da população ali local depende exclusivamente do SUS, diferente da população da cidade, que esse número não chega nem a 50%. Né? Então, entender esses contextos e essas peculiaridades é importante para a gente, a partir daí, conseguir desenvolver ações e uma comunicação eficaz de prevenção a doenças no geral. Né? Alguns estudos que a gente buscou mostrou-se com objetivos em comum ao nosso, né, e corroborou para o nosso estudo, e mostram que outros estudos também são necessários, né? Então, um estudo de Fonseca, em 2021, mostrou que o grau de percepção e comunicação sobre a Covid foi considerado bom no Brasil, né? Outra pesquisa entre abril e maio de 2020 mostrou que teve uma boa adesão da população às medidas não farmacológicas, né? Cerca de 75%, 25% não aderiu, sobretudo homens brancos, né, que precisavam trabalhar. Então, por exemplo, essa pesquisa mostra que a gente talvez precise ter uma comunicação mais eficaz com esse grupo que não adere às medidas não farmacológicas e buscar entender o porquê, né? Outro estudo na Itália, né, onde a gente viu que talvez foi um dos países do mundo mais atingidos, mais flagelados pela pandemia, mostrou que as medidas de isolamento foram mais aderidas do que em outros países da própria Europa, né, talvez por tudo que eles tenham passado. O estudo na África mostrou, por sua vez, que as medidas foram insatisfatórias, né, a adesão a essas medidas. Outro estudo nos Estados Unidos mostrou que a população negra, a população mais jovem, buscou nas mídias sociais as informações, né, mais do que em sites oficiais. Então é importante buscar esse grupo e fazer uso das mídias digitais, como a gente vai usar o podcast, para promover a adesão a essas medidas. Né? Um estudo na Nigéria, por sua vez, mostrou que teve uma boa adesão da população às medidas não farmacológicas, né? Sendo a internet e as mídias sociais como a principal fonte de informação. Então, mostra cada vez mais que a gente precisa fazer uso das mídias sociais, até em combate à fake news mesmo, que são o WhatsApp, Instagram, são as mídias onde há maior número de divulgação de fake news, e a gente precisa combater essa má informação com fontes seguras e eficazes de prevenção ao coronavírus. Né? Nesse sentido, o objetivo geral desse projeto é analisar como a população do território de abrangência de um UBS no município de Araçagi recebe e lida com informações de prevenção da Covid, assim como se realiza essas práticas correspondentes no seu cotidiano. O objetivo específico do estudo de campo, né? A gente, quando fazia o trabalho, a gente foi colocando o objetivo, porque realmente o questionário é tão rico que a gente fica com pena, poderia dizer assim, de não abordar determinados objetivos que a gente vai estar ali vendo nos dados, na formulação dos dados e na análise, e não abordar esses objetivos. Né? Então, conhecer quais as fontes são utilizadas pela população, identificar as estratégias utilizadas por ele, qual o grau de credibilidade que ele atribui a essas fontes, verificar o impacto percebido da situação de pandemia sobre a saúde pessoal, familiar, ocupação e renda dessa população, verificar a associação, né, como eu falei, de morador cômodo com o risco de contrair o Covid, né? Geralmente são famílias com núcleo familiar muito abrangente, então muitas pessoas moram em casas pequenas lá na comunidade. Verificar qual a percepção que aquela pessoa, que aquela família tem da gravidade da doença e se isso mudou, né? As práticas que eles têm em relação à prevenção ao coronavírus, né? Como a teoria motivacional, né? O medo daquelas pessoas, a percepção de gravidade
vai fazer com que elas tenham maior adesão. Essa percepção de gravidade também está relacionada com maior ou menor contágio com a doença. E quais as variáveis sociais e econômicas estão relacionadas ao risco de contrair Covid, né? Nesse sentido, a gente buscará identificar esses dados, né, analisar esses dados e transformar no estudo, no artigo original, que terá como metodologia, né, um estudo quantitativo, descritivo, né, transversal e observacional. Né? A gente não buscará intervir no meio ambiente, né, do estudo. Né? Obviamente que depois desses resultados, a partir deles, a gente vai conseguir elaborar melhores medidas, seja de prevenção ao coronavírus ou de outras doenças no território. Né? Nesse sentido, a pesquisa de campo será transformada no artigo original, né, onde a gente irá responder as perguntas do estudo e refutar ou afirmar, confirmar nossas hipóteses, e a partir daí elaboraremos o artigo original, que será submetido à revista, e também a partir desse artigo a gente depois vai elaborar o podcast, certo? Como eu já falei no começo, esse projeto trata-se de um recorte de um estudo maior, né, da Fiocruz, que está sendo desenvolvido em 88 cidades, né, em 134 UBSs espalhadas pelo Brasil. E esse recorte, o nosso recorte, foi realizado, né, como eu também já citei, na UBS Canafístula, né, na zona rural de Araçagi. Foram selecionadas 70 famílias locais, né, uma pessoa representando cada família, que compareceram à unidade até 3 meses anterior ao início da pesquisa. Né? Então, a gente adaptou também a metodologia do estudo original por se tratar da zona rural, né? Mostrando mais uma vez que a gente precisa levar em conta a especificidade dessa população. Pois elas não têm acesso à internet, muitas moram a quilômetros da unidade, então a gente adaptou isso e levamos as pessoas até a unidade, onde elas liam o questionário e eu respondia para elas no Google Docs. Né? Elas liam, a gente lia junto, e elas respondiam as perguntas sem qualquer interferência minha, né? Eu estava ali mais como um escrivão, e a gente repassava as respostas para o Google Docs, né? E foi uma amostra não probabilística, né? Acessível, que a partir daí a gente respondeu um questionário e vamos retirar os dados e construir o artigo científico. O local de estudo, como eu já falei, é o município de Araçagi, mais precisamente a zona rural, né? O município de Araçagi está ali colado a Guarabira, né, na segunda região de saúde, tem em torno de 17 mil habitantes, está a 84 quilômetros aqui de João Pessoa, né, mais ou menos 1h15 de carro. Né? A UBS, por sua vez, ela está a mais ou menos 12 quilômetros da cidade, né, ligada à cidade por uma estrada de barro, é composta por 6 microáreas, né, todas rurais, algumas mais próximas da UBS, como a microárea 1 e 2, mas as demais bem distantes, né, às vezes 5, 6, 7 quilômetros de distância da unidade, que às vezes as pessoas precisam se deslocar a pé para chegar na unidade. Né? Então, todas essas especificidades precisam ser entendidas no contexto de que medidas a gente pode fazer para que aumente a adesão dessas pessoas às medidas de prevenção ao coronavírus, quando se até o acesso à unidade é difícil. Né? Então, nesses mapas, a gente vê mais ou menos a localização do município, ali, né, cercado por Guarabira, Pirpirituba. Né? É um município considerado grande, né? Ele tem uma área territorial considerável, principalmente rural. Né? Tanto é que das 9 unidades, 6 são em áreas rurais da cidade. Né? Esse é o mapa da unidade, é um mapa bastante rudimentar, porque realmente a equipe não tem muito recurso, então a gente construiu esse mapa de territorialização durante o PEMAC, né, na época.
mas que precisa ser atualizado. Né? Coletamos os dados, como eu falei, a partir de um questionário prontamente validado, né? E que esse questionário trará características sociodemográficas, informações recebidas pela população, as fontes que elas utilizam, né? Quais foram as medidas de prevenção que elas aderiram, que elas obtiveram informação, né? Qual a relação com o UBS? A UBS realizou alguma medida de prevenção ao coronavírus, né? Uma das perguntas também pergunta sobre comorbidades, né, que poderiam provocar maior mortalidade nas pessoas que foram contagiadas pelo coronavírus e se alguma pessoa da família teve contágio, né, foi contaminada pelo vírus. Né? A gente fará uso da estatística descritiva e inferencial, né? Na estatística descritiva, a gente usará a frequência absoluta e média, frequência absoluta, e aí eu esqueci o nome da. Depois a gente vê. Estatística inferencial com teste do Q quadrado, que a gente buscará a associação entre as variáveis estudadas, né? Se realmente existe associação ou não, e a força e a direção dessa associação será buscada através da razão de prevalência, com a instituição do intervalo de confiança de 95%. Né? Esses dados serão analisados a partir do SPSS, e a partir daí a gente discorrerá sobre os resultados encontrados. Né? O projeto de pesquisa foi aprovado no Comitê de Ética da Universidade Estadual do Amazonas, e, além disso, nós temos o termo de consentimento livre e esclarecido assinados e concordados pelos participantes da pesquisa, né, que vocês podem ver em anexo. E, a partir daí, né, depois dessa coleta de dados, do estudo, da revisão da literatura, a gente vai buscar desenvolver um produto técnico educativo digital em áudio para informar a população estudada, né, sobretudo a população da UBS Canafístula, sobre a prevenção ao coronavírus, sobre a história do coronavírus, desde a sua descoberta até o primeiro contágio em Araçagi, como está a pandemia lá, quais são as medidas que foram utilizadas, né, qual a epidemiologia é utilizada, quais as medidas são importantes se manter mesmo com vacina, qual o futuro da pandemia, como é o novo normal, né? Tudo isso com a linguagem clara, acessível, buscando desmistificar os mitos que essa população tem em relação à doença, né? Buscando combater as fake news, né? Que estão aí sendo propagadas, né? Ser um instrumento culturalmente competente, né? Onde a gente use linguagem de cordel, literatura de cordel, para trazer um maior entendimento dessa população, né? A própria voz, por si só, né? No instrumento falado, ela consegue trazer alterações cognitivas e ser melhor entendida, né? Quando falada, em relação, às vezes, a um texto, por exemplo, né? O podcast tem um elevado alcance, reprodutibilidade, né? Ele pode ser visto, ouvido, reouvido, reproduzido, transformado, né? Então é extremamente importante esse instrumento e a gente espera com ele crescer também, né? Não ficar só no Covid, mas a partir daí, depois desse momento, fazer novos instrumentos de educação e saúde naquela população. Né? Então, a gente espera, com esse podcast, oferecer orientações práticas em relação à prevenção ao coronavírus e buscar desmistificar e melhorar a compreensão da população em relação ao vírus, né? E será abordado, como eu já falei, a partir dos resultados do estudo, da nossa revisão de literatura e da minha própria experiência como médico da unidade, certo? A gente fará, a gente propõe, né? A gente espera fazer 8 episódios, né? Que serão divulgados no Spotify, no Facebook, na rádio comunitária da cidade, né? A gente trará
entregará também um pendrive com esses episódios na unidade, né? Porque tem gente que não tem acesso a Spotify, Facebook, né? Então será utilizado em rodas de conversa, né? Em sala de espera na unidade, e a gente trará um momento bastante descontraído, mais sério, científico, com temas relevantes em relação ao coronavírus. Este é o cronograma que eu espero cumprir prontamente, né? Quero estar defendendo o projeto em maio, né? Conto com a ajuda de vocês. E para finalizar, tem um texto que me acompanha desde a época da graduação, né? E que me motivou muito a fazer o mestrado, né? Porque eu quero ensinar também o que eu aprendo. Então é um texto, né, que eu gosto de sempre reler e eu trago para vocês. Se tu queres aprender, estuda. Se tu queres aprender mais, escolhe um bom mestre. Né? Nesse mestrado eu estudei e tenho um excelente mestre me acompanhando. Né? Mas se eu quero aprender mais e melhor, eu ensino o que aprendeste. Né? E talvez esse mestrado seja um caminho para me tornar o que eu quero, que é ser professor. Obrigado.